Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, a carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Nós temos visto alguma coisa até então no sentido desta carta em que Paulo, estando na cidade de Corinto, na região da Acaia, perto da Macedônia, escreve aos romanos falando sobre a sua intenção de ir até Roma para desfrutar com eles de um convívio e da troca de experiências na fé. E depois ele queria ir para a Espanha, na verdade ajudado pelos próprios romanos. Portanto, atentemos que Paulo sai de Jerusalém, vai para Antioquia da Síria, prega o evangelho na Ásia Menor, depois na Macedônia, a Acaia, e agora quer chegar a Roma, onde o evangelho já está. Ainda que da igreja no local não tenhamos muitas informações, nem como era o seu cotidiano, ou sobre uma possível liderança de uma igreja organizada em Roma. Até que, por fim, ele mostra que quer ir para a Espanha, já o outro extremo da Europa. E observemos, considerando essas regiões no mapa, Paulo andou tanto, viajou tanto, pregou tanto, mas era quase nada em relação àquilo que ainda estava por se conhecer de toda a África, também de todas as Américas ainda não descobertas e também da Oceania. Tanta coisa ainda para se expandir o Evangelho, e não se tinha notícia da multidão de pessoas que existiam além. Nessa carta de Paulo aos Romanos, que nós já estamos estudando, e temos parado no capítulo 4, lembremos que os objetivos, podemos estar destacando, são preparar o caminho para a obra de intercâmbio na fé, que ele esperava realizar com os cristãos em Roma, e na sua missão prevista para a Espanha. Também, nesta carta, é o objetivo de Paulo registrar e comunicar por escrito o evangelho que já pregava há vários anos. E, por fim, também corrigir o entendimento dos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus. Tema da carta, na sua complexidade, mas o assunto está em torno de fé e justiça. Poderíamos colocar como tema a salvação pela fé no Evangelho de Cristo, ou a justiça de Deus revelada em Cristo, ou até mesmo a expressão já citada por Abacuque e que Paulo menciona também nesta carta: o justo viverá pela fé. No esboço proposto para o estudo, como toda a carta, temos a introdução e depois propomos dividir o estudo da carta em 4 sessões e depois, por fim, a conclusão. Na primeira sessão, desde o capítulo 1, verso 18 até o capítulo 3, verso 20, já temos estudado a natureza pecadora do homem e sua consequência. A segunda parte, segunda sessão, o plano divino para a justificação, Um texto longo que vai desde o capítulo 3, verso 21, até ao final do capítulo 8. E estamos no capítulo 5. Vamos estar passando, considerando que vimos a natureza pecadora do homem e sua consequência, e, em resumo, todos estão debaixo do pecado. Na segunda sessão, na qual estamos agora, falamos sobre o plano divino para a justificação. Vimos no capítulo 3 a justificação por meio da fé. No capítulo 4, o exemplo na vida de Abraão, justificado pela fé e não pelas obras.
e estamos agora para iniciar o estudo da terceira subparte, subtítulo do plano divino para a justificação, a operação da justiça pela fé, começando no capítulo 5. Dando sequência, o plano divino para a justificação, a operação da justiça pela fé, no capítulo 5, ao qual vamos ter entrada agora, nós vamos estar considerando a operação da justiça pela fé na reconciliação com Deus. E na sequência, em outros capítulos, 6, 7 e 8, teremos a justiça pela fé opera a liberdade da escravidão do pecado. A justiça pela fé opera a liberdade do conflito sobre a lei, debaixo da lei. A justiça pela fé opera a liberdade do viver em espírito. Mas nosso assunto, reconciliação com Deus, no capítulo 5. Assim, dando sequência ao nosso estudo, lembremos, estamos na seção 2, o plano divino para a justificação, vendo a operação da justiça pela fé, no subitem do capítulo 5, que a fé ou a justiça pela fé opera a reconciliação com Deus. Observe a fartura de informações em poucos versículos, ou no mesmo versículo, uma profundidade enorme, pelo que poderia muitas vezes estarmos com um só versículo e estendendo na sua explicação e procurando outras informações em outras cartas e citações bíblicas, vamos nos estender sem conta. Mas como dissemos, o nosso estudo é a carta de Paulo aos Romanos e vamos nos prender mais dentro do texto da própria carta. Assim, no verso 1 do capítulo 5, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, aí está a justiça pela fé operando a reconciliação com Deus no aspecto de termos paz com Deus. Lembremos dos profetas que anunciaram que o que nos separa de Deus é o pecado, mas na justificação pela fé, o pecado é retirado porque Cristo pagou pelas nossas dívidas, pelas nossas faltas. Então, nada nos impede diante de Deus, estamos reconciliados com Deus, estamos em paz. E nisso, podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. O que nos separa agora de Deus? Nada, a não ser o tempo, no propósito de Deus, da nossa vivência ainda na carne, até chegarmos ao tempo proposto por Deus para retornarmos a Ele, irmos ao seu encontro. Então aqui Paulo diz, a esperança da glória de Deus. E por causa dessa esperança da glória de Deus, conquistada pela reconciliação com Deus, pela justificação, pela fé, Paulo diz que não somente isto, não só a esperança da glória de Deus, mas também se gloria ele, ou pode ele gloriar-se nas tribulações, coisa totalmente ao contrário, mas entendendo, e Paulo diz isto, que a tribulação que passava e que todo cristão, todo aquele que guarda a fé em Cristo Jesus, vem a sofrer, isso só traz paciência. É um processo normal. A paciência traz a experiência traz a esperança, e na esperança não há confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Observe bem essa sequência. O que nos separa de Deus? Praticamente nada. Se no momento parece que tantas coisas podem nos prejudicar, como aflições e tribulações, isso vai enriquecer a nossa experiência com Deus. E a cada tribulação, a cada período difícil, se processa em nós alguma coisa, que resultado? O derramado Espírito de Deus em cada coração. Lembremos da carta de Paulo aos Coríntios, que ele não fala em termos de esperança
e derramamento do amor de Deus. Ele fala do Deus das consolações, que seria praticamente a mesma coisa. Continuando, verso 6 do capítulo 5, o texto diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O benefício máximo veio ao nosso encontro da parte de Deus, e isto sem expectativa de uma retribuição. Ainda, por outro lado, podendo haver ingratidão da parte daqueles que tiveram tanto da parte de Deus para com eles. Mas Deus prova o seu amor, morrendo Cristo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Que coisa tremenda. Muitas vezes nós queremos reconciliação, paz, amizade, para depois avançarmos ao encontro de alguém com algum benefício, algum favor, etc. Mas Deus não. Veio ao nosso encontro, sendo nós ainda, diz a palavra no verso 10, sendo nós ainda inimigos, e fomos reconciliados com Deus. Voltemos ao verso 9, quando diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Se sendo inimigos, Deus deu seu Filho por nós, agora que já estamos reconciliados, há limite? Da parte de Deus não há limite, nem dificuldade, nem impedimento em nós mesmos de Deus operar em nós, livrando-nos da ira. Voltando ao verso 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, tendo Jesus já sido morto por nós, seremos salvos pela sua vida. Se a morte nos reconciliou com Deus, agora imagine Jesus vivo ao lado do Pai, intercedendo por nós. Por isso, Paulo se gloriava na esperança da glória de Deus. Tribulação nem entra na questão, nem entra. Não é impedimento algum, não é nada. No verso 12, aqui temos um assunto que eu quero dar destaque. Observemos a lógica, não é lógica de raciocínio humano, mas a lógica das Sagradas Escrituras que Paulo coloca para nós. Observemos, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observemos essa sequência. O que a palavra diz para nós? Um homem, Adão, por esse único homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A sentença de Deus em Gênesis: no dia que comeres ou desobedeceres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Então, qual é a sequência? Um homem, o pecado deste homem, tendo entrada no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passando a todos. Paremos aqui. O que é que passa de pai para filho? O que é que passa de pai para filho? O que é que passa de pai para filho? A palavra diz: a morte. Muitos têm o entendimento e colocam que é o pecado. Alguns chamando de pecado original, pecado venial e outras expressões que possam existir. Não existe isso. Não passa-se de pai para filho, nem de filho para pai, pecado algum. A alma que pecar, disse Ezequiel, esta morrerá. Justamente contrariando um pensamento judaico antigo, que os pais comeram uva verde e os filhos tiveram seus dentes embotados.
O Senhor falou, não, nunca é para se dizer isso. Porque cada um é responsável por si mesmo. Então, o que passa de pai para filho? A morte. Mas que morte? Entendamos desde o princípio que quando Adão veio a gerar Caim e depois Abel, gerou-os já na situação de morte. Já estava morto espiritualmente. Então não gerou um filho segundo a imagem e semelhança de Deus. Gerou um filho conforme a sua semelhança. Observe esse detalhe no capítulo 5 de Gênesis. A imagem de Adão. Mas vejamos, vamos colocar Adão aqui do lado. Como é Adão? Um homem, pecador, por causa do pecado, morto. Gerou um filho, morto. Vida carnal terrena, natural deste viver na face da terra. Mas espiritualmente, morto. Aí a consequência de uma vida na carne, todos pecam. Colocando em outras palavras, todo ser humano que possa nascer, vir a crescer, quando chega a situação do certo ou errado, pela sua natureza sem Deus, morto para Deus, na decisão, ainda querendo fazer o bem, acaba fazendo o mal. Por isto mesmo, vamos argumentar que a lei já dizia, quando nascesse uma criança, só deveria esta criança entrar no pacto, no concerto de Abraão com Deus, que para o judeu era circuncisão. Mas para a mãe, por exemplo, que tivera o fluxo de sangue pela naturalidade do parto, após aqueles 40 dias de impureza, deveria ir ao templo apresentar um sacrifício de expiação de pecado. E a criança? Já foi circuncidada e quando fosse levada ao templo era para apresentar a Deus. Se houvesse um pecado original, um pecado venial, um pecado herdado pelo pai, nasceu expiação pelo pecado. Não, a palavra não pede da criança nada, a não ser entrar no pacto, o pacto de Abraão. Ou seja, ser colocado como vivo na descendência de Abraão, apresentado a Deus. Só sacrifício de expiação de pecado é para quem tinha pecado. Da criança que nascia, nada. Nos pedia nada de sacrifício, de expiação de pecado. Por isso também, observe que Jesus, em termos de batismo, só foi batizado com 30 anos. E muitos estão preocupados em algumas religiões a correr para um cerimonial, uma celebração litúrgica qualquer para dizer que tirou o pecado. Aí, alguns, batismo de criança recém-nascida para não ser mais pagão. Não está escrito isso, não é isso que Deus disse. Aquele que crer e for batizado será salvo. E a criança? Não pode crer, não tem entendimento. Pelo que gerado por pais crentes, Coríntios capítulo 7, nos afirma que é santificado. Deus, no seu amor, santifica a criança nascida de pais crentes, ou fiéis, ou pais que já estão justificados pela fé. Observe que um verso dá margem a tanta coisa, mas estamos nos demorando mais nesse verso 12, porque há uma incorreção doutrinária tão disseminada. Mas a verdade é essa: todo aquele que nasce de ser humano, nasce somente da carne. O que é nascido da carne, Jesus disse, é carne. Precisa nascer de novo. Aí vem Efésios, capítulo 2, que vai colocar para nós que, estando mortos em pecados e ofensas, a graça de Deus vem a nós e somos ressuscitados. Passamos da morte para a vida. Morte espiritual para a vida espiritual. Quanto à vida material, carnal está vivo, mas não espiritualmente.
Agora, por não ter graça de Deus, por estar morto espiritualmente, todos vão pecar. Aí a palavra. Por isso que todos pecaram. Observe que não é. Assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Não é que porque todos pecaram. Não. Por terem a morte, esta herança, por isso, por ter essa herança, todos pecam. É diferente. Não é pecar para morrer. Não, já nasce morto espiritualmente. Aí não resiste e não sabe o caminho da justiça, da verdade e peca, erra para com Deus. E vamos ver isso de novo no capítulo 8, que Paulo fala nesse sentido, que aquele que tem a vida segundo a carne não agrada a Deus e não é sujeita à lei de Deus. Continuando, verso 13 e outros versos, outras argumentações, Paulo diz: porque até a lei estava o pecado no mundo. A morte reinou desde Adão até Moisés. Imaginemos, um povo morto espiritualmente vivendo na face da terra. Cada um fazia o que bem entendia. E como a sua tendência é para a corrupção e para o erro, para o pecado, o mundo todo estava em pecado. Ou seja, a morte reinava. Porque cada um fazia o que bem entendia. E ninguém fazia o que era certo. Por isso não havia um justo sequer. Não havia um justo sequer. Mas agora vem um relacionamento. Reconciliação com Deus, operação da justiça pela fé. Diz o verso 15, mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Vai ver agora palavras colocadas relacionando em contradição o dom gratuito de Deus, pela justificação pela fé, e a ofensa própria do homem. Porque se pela ofensa de um, o Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A justiça de Deus. Notem que neste verso e verso seguinte vai falar isso. Mas por um homem que erra, vem o pecado, vem a morte, e a morte passa a todos, parece até uma injustiça. Mas agora a justiça de Deus por um homem, e esse em obediência traz a vida e a vida para todos que nele estão. Há uma identidade, uma equidade no processamento da própria salvação de Deus. Por isso, não há salvação na religião. Não há salvação em algum outro mediador, santos do catolicismo, procedimentos meritórios que alguém possa estar a cada dia executando. Não há. Por um homem vem o pecado e a morte, que passa a todos. Agora só tem um jeito. Por um homem, justiça de Deus, por um ato de obediência vem a vida, e a vida concedida a todos que nele creem. Observe essa identificação. Pelo que quantos estão perdidos na fidelidade religiosa só, esquecendo de uma comunhão com Deus? Quantos colocando mediadores? Mas absurdo. Nisso fazem algo que seria uma profanação, substituem Cristo por qualquer outra pessoa ou qualquer outra forma de viver ou norma religiosa. Não. Continuando, verso 16, ainda nesse relacionamento, o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Adão pecou uma vez, morte para todos. Coisa tremenda. Parece ter uma injustiça, mas é uma realidade, porque nós somos quem? Somos fruto do pai Adão. Viemos a esta existência, viemos a essa existência pelo Adão. Continuando, a parte final do verso 16 diz: mas o dom gratuito, em oposição à ofensa, veio de muitas ofensas para justificação, mostrando que o dom gratuito de Deus é muito mais abundante do que a gravidade de uma falta ou de muitas ofensas.
No verso 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque se pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Observe este relacionamento em oposição. Adão, pecado, morte, morte para todos. E do outro lado, Jesus Cristo como homem, em obediência, trazendo vida e vida para todos. Isso em várias palavras, isto é relacionado. Assim, no verso 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Observe a atuação da lei. A atuação da lei não é o alvo máximo de Deus. Veio por um período para destacar que o mundo que estava em pecado, no mundo de pecado onde a morte reinava, veio o quê? A lei para mostrar ao mundo que o pecado é morte. A lei foi colocada como um alerta ao mundo. É pecado, pecado é morte. Só isto. Observem, veio a lei para que a ofensa abundasse, para que todos aqueles que olhassem a perfeição, santidade de Deus mostrada na lei, espantassem com a santidade de Deus e entendessem, são dignos de morte. Então, longe, longe da virtude e pureza e justiça que há em Deus. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é maior? A ofensa ou o ato da justificação em Cristo Jesus? O ato da justificação. Qual é maior? As trevas ou a luz? Qual é maior? A morte ou a vida? Sempre. A luz será maior, a vida será maior, a justificação de Deus é maior, o benefício que Deus pode operar, o dom gratuito da paz de Deus, sempre será maior do que tudo. Assim, podemos passar ao capítulo 6, ainda dentro da segunda sessão do nosso estudo, do nosso esboço, o plano divino para a justificação, a operação da justiça pela fé. Agora no capítulo 6, analisando o subtítulo, a liberdade da escravidão do pecado como operação da justiça pela fé. Capítulo 6 vem: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Já abundou o pecado, e Deus deu um basta, pagando por tudo isso na cruz do Calvário. O que vamos fazer agora? Vamos continuar pecando para que o Senhor continue operando acima da nossa injustiça e miséria e transgressões e a morte consequente? Aí a resposta de Paulo bem claro, no verso 2, de modo nenhum. Mas por que não? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E o Paulo vai argumentar neste aspecto. Jesus morreu para aniquilar em nós o corpo de morte. Então não é mais para viver no pecado, que gera nova morte. Mas ao contrário, o sentido é outro. É libertação do pecado de uma vez por todas. Verso 3 argumenta, por exemplo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Lembremos de Coríntios. O amor de Deus nos constrange assim, que se um morreu por todos, então todos morreram neste. Então aquele que está em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus, tem que entender que está morto em Jesus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressuscitou, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Observe essas expressões e argumentações. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, diz o verso 10, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E observe que está ordenado a todos os homens morrerem, seguindo-se depois o juízo. Por isso também Jesus primeiro veio e morreu. Então, quanto ao aspecto da morte dele, com uma vez só, é dado ao homem morrer uma só vez. E Jesus cumpriu isso morrendo uma só vez. De forma nenhuma, Jesus voltará para morrer uma outra vez por outras transgressões cometidas após uma justificação. Não existe este caso. Assim, continua a palavra dizendo, verso 11, assim também vós considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora observem, o nosso corpo tem que estar sendo instrumento tão somente para a justiça. Aí como isso se estende? Como isso se estende? No fato das palavras, das ações, dos pensamentos, das vestimentas e tantas outras coisas que poderíamos colocar numa fartura de vocabulário. Esta é a realidade que muitos hoje no Evangelho não estão entendendo, moldando-se mais junto ao mundo, e seus corpos, suas palavras, seu modo de viver, seus costumes e etc, são conforme o mundo em pecado, enquanto tinha que ser totalmente ao contrário. O corpo totalmente como instrumento de justiça. Observe esse ponto, é máximo. Cessa toda argumentação contrária, todo questionamento que muitas vezes as pessoas levantam, pelo que há uma multiplicidade de igrejas e pensamentos mais liberais. Deus não quer tanto, mas não é tanto assim que Deus pede. Deus é bom pai e vai deixar passar. Não, pode, isso pode, agora pode. Agora é comum, e tantas permissibilidades que nós temos por aí afora, e não é permissível. Não, antes sim, apresentamos nossos corpos, nossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Chega isso. Agora é para apresentar como instrumento de justiça. E o verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Observe agora a diferença. Quem está sem graça não resiste ao pecado, mas quem tem graça pode dominar sobre o pecado, resistir ao pecado. É aquilo que nós falamos no capítulo 5, verso 12, quando diz que o homem, por estar morto, peca. Continuando, capítulo 6, verso 15, considerando a justiça da fé operando a liberdade da escravidão do pecado, Paulo diz ainda, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Outra vez,
Não sabeis vós que sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou aqueles dois caminhos. Dois caminhos. Qual escolhemos? Se é para Deus, não há ocasião para o pecado. Verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Assim, verso 19, como apresentais os vossos membros para servir à imundícia, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, que fruto tindes então? Porque o fim delas é a morte. Que frutos tínhamos no tempo da nossa vida no pecado, do que muitas vezes nos envergonhamos, não dá nem para falar? Não se pode falar. Às vezes é tão torpe, não se fala. Muito bem. Verso 22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Sem santificação, ninguém verá a Deus, é a afirmação no outro local, na palavra da carta aos Hebreus. Finalmente termina essa parte no verso 23, dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Cada um vai receber a recompensa daquilo que viver. Se servir ao pecado, salário, morte. Se viver para a justiça, qual é o salário? Vida eterna. Os homens procuram tantas oportunidades de melhorarem questão de salário, estudam, esforçam, trabalham hora extra, etc, etc, etc. Agora, aqui tem um momento, uma forma de viver e ganhar o máximo. É viver debaixo da graça do Senhor que conduz à vida eterna. Passando em frente, ainda na segunda parte, o plano divino para a justificação, considerando o que a justiça pela fé opera. No capítulo 7 vemos que opera a justiça pela fé a liberdade do conflito sobre a lei. E Paulo argumenta agora sobre a lei. E já citou algumas vezes esta expressão e este raciocínio, mas agora ele fala diretamente, se detém sobre a lei. Continua dizendo, não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está sujeita ao marido. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Tão claro, onde acharam apoio para consentirem e até mesmo incentivarem o divórcio para conduzir alguém a um segundo, terceiro casamento com marido e mulher ainda vivos. A palavra é clara, tão clara. A mulher estará sujeita ao marido enquanto ele viver. Estão unidos até que a morte os separe. Ponto final. Estando vivo um ou outro e ser de outro é adultério. Se a lei dos homens aprova, se a lei das religiões vem aprovar, mas a palavra de Deus não muda. O máximo que a palavra de Deus aprovou ou aceita é o caso da separação. Mas mesmo assim, reconcilie-se. Ou fique só, sem casar. A porta da reconciliação tem que estar sempre aberta. Não há outro termo. Não sei onde tiraram esse aspecto de aprovar o divórcio. Se não bastasse isso, quando Deus disse que aborrece o divórcio, as religiões dizendo que é uma saída. E depois é adultério. Como? Onde acharam isso? Aí está a falha das religiões. E vemos estar de vento em popa a chamada apostasia no meio cristão.
Continuando, estamos falando da lei. Paulo está falando em lei, só que tomou essa figura, marido e mulher. É indissolúvel essa situação, a não ser a morte, que pode romper com isso. Assim, verso 4, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então observe que a morte de Jesus tem uma implicação muito larga, extensa. Se alguém ainda vive no aspecto da vida do mundo natural e do pecado, ele está vivo, está debaixo de lei, tanto judeu como não judeu, porque vimos antes em um capítulo anterior da carta aos Romanos, que até aqueles que não são judeus, que não são da circuncisão, têm dentro de si, e isso com apoio da consciência, uma lei de Deus dizendo que está certo o seu procedimento ou que está errado, ou dizendo para ele o que é certo ou o que é errado. Para eles é lei, está impressa no coração e na mente. Todos estão debaixo de lei. Mas observe, se estamos em Cristo Jesus, estamos mortos para a lei, para sermos daquele que por nós ressuscitou de entre os mortos. Aí sim, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Observe como Paulo entra com perguntas e respostas diretas e depois argumentação, e isso em vários textos desta mesma carta. Diz ele no verso 7, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Observe esse particular. E uma lei que muitos falam da lei em Moisés no Monte Sinai e se esquece da lei do Jardim do Éden. Como é que seria a vida no Jardim do Éden sem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou aquela palavra que Deus disse, é lei, pode comer de todos os frutos de todas as árvores, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, no dia que comeres, certamente morrerás. É lei. Observe que Deus deu uma lei. Lembremos do capítulo 3, quando já estudamos na carta aos Romanos, que Deus colocou tudo debaixo do pecado, para que ninguém se glorie, mas, entretanto, apresentou a graça em Cristo Jesus para todos terem a vida eterna. Aí Paulo argumenta, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a cobiça, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, que nem Adão, antes de Deus falar com ele da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Aí está a lei dando o alerta, é o paredão de obstáculo, a corrida desenfreada do mundo no pecado. Fazer isso é pecado, pecando é morte. Esse é o sentido da lei, para todo mundo parar diante da lei e tomar nova atitude, buscar um escape, e o escape é Cristo Jesus, ou a justificação pela fé. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, verso 11, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Avisou-me de um perigo, de uma situação miserável que nós nos encontrávamos, pecando e morrendo e não sentindo nada.
Por isso que lá em Juízes lembra aquela expressão que cada um fazia conforme entendia que podia fazer. E lendo Juízes dá um arrepio na gente, que a coisa terrível era o comportamento de todos os israelitas nas suas tribos. Tribo destruindo tribo e achando que estavam muito bem. Mas vem a lei para mostrar o quanto eles estavam errados e na condenação da morte. Assim, Paulo pergunta ainda: tornou-se-me o bom em morte? Verso 13: de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Poderia colocar assim: mas o pecado, para que fosse reconhecido pecado, operou a morte. Então, com a lei, aí pronto, entendo, estou morto, estou perdido. Aí acende a luz da justificação pela fé em Cristo Jesus. Aí está a operação, aí está o chamado plano divino para a justificação. Quem não precisaria desta luz? Não tinha nenhum justo sequer. E Deus cuidou disso, para que todos estivessem debaixo da transgressão. Porque, na verdade, ainda que isso não houvesse, não há um justo sequer. Continuando, observe esse destaque: para que o pecado se fizesse excessivamente maligno. Muitos hoje em dia fazem por menos a consequência de pecar. Existe até promoção para pecar. Religiões que promovem o pecado, depois dá um jeitinho fácil. Você pode pecar 3 dias, já estenderam para 5 no carnaval, mas depois você pecou bastante, uma cinzinha resolve tudo. Ou então você fala das coisas torpes que você fez para um outro homem, ele vai dizer: faz essa oração, aquela, ou reza isso tantas vezes e está tudo certo. Ou você vai e toma um banho lá no Rio Jordão e está tudo bem. Ou então faz uma peregrinação aqui, mais além, lá na Arábia Saudita, ou em Jerusalém, ou na cidade vizinha Aparecida, ou mais ao norte deste país, e está tudo bem. Promoção ao pecado, peque à vontade, o cartão de crédito cobre tudo. Da justificação humana, mas é mentira. O salário do pecado é morte, pelo que ninguém é justificado por coisa alguma humana, só mesmo pela fé em Cristo Jesus. Continuando, diz o verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado, porque o que eu faço, não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Observe esse jogo de palavras, que tem que ser analisado com muito cuidado. 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na vida carnal, na vida natural, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Observe que isso aqui é algo sensível, precisamos ter cuidado. O que faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, e o que aborreço eu faço. Então eu vou deixar as coisas transcorrerem de qualquer jeito, porque eu sou tendente a isso mesmo. Não, a pessoa tem que ver que se estiver pecando, não querendo pecar, tem que haver entristecimento. Por isso aquela palavra que é a tristeza segundo Deus, que Paulo fala em 2 Coríntios, leva ao arrependimento. Mas se alguém falar assim: já que eu não consigo vencer o pecado, eu vou pecar, porque não consigo vencer, estou justificado. Não, aí ele está cedendo.
Toda vez que ele cede ou é vencido pelo pecado, ele tinha que estar chorando, para que a justiça viesse sobre ele. Ele estaria declarando, estando de acordo com a lei, consinto com a lei. Isso é errado, não posso fazer, não consegui evitar. Se ele verdadeiramente lastimar isso, está sendo justificado. Mas você fala assim, não tem jeito, vou ficar no pecado porque eu não consigo, conforme diz Romanos capítulo 7. Não, ele não está resistindo, ele está querendo usar ilegitimamente a palavra para pecar. Então, na verdade, ele ama o pecado, está cedendo, está consentindo. Não está entristecendo com o pecado. Continuando, verso 17, já lemos, mas outra vez, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo do pecado, ou da lei do pecado, que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Observe as expressões de Paulo profundas. Então alguém tem que se declarar assim, miserável homem que sou, toda vez que não consegue vencer a tentação e se acha tropeçando. Tem que lamentar, chorar. Quem me livrará desta morte? E a palavra responde ainda, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Atenção, lembremos que no outro lugar vai dizer que Deus certamente vai destruir o corpo do pecado. Então, muitos querem o conforto para este corpo, querem o bem-estar para este corpo, mas lembre-se que no final, vamos todos nós descer à sepultura. O Senhor vai cuidar de destruir o nosso corpo tendente ao pecado. Não tem escape da morte. O Senhor não tem prazer na nossa carne e na sua tendência, de forma alguma. Por isso que há outra palavra, viver em espírito e não na carne, fazer alimentado o espírito, fortificado o espírito, para vencer a carne. Esta é a razão de Paulo dizer, mortificai, pois, os vossos membros que estão na carne. Passando em frente, ainda, estudando a segunda sessão, o plano divino para a justificação, uma argumentação longa de Paulo, falando da justiça pela fé que opera várias liberdades. Agora, passando à frente, no capítulo 8, a operação da liberdade do viver em Cristo. Observe bem isso. Nascemos para viver a natureza deste mundo, do nosso pai Adão, o que é terreno. Mas agora, pela justificação pela fé, podemos viver em espírito. Esta é a palavra, é o resumo de todo o capítulo. Mas vejamos, capítulo 8, verso 1, Paulo diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe bem isto, não há condenação se andarmos em Espírito, e não andarmos segundo a carne. Verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Não tinha jeito de sermos salvos sem Jesus morrer por nós, o seu corpo ser levado à sepultura. Não, não, não. Observe isso. Por isso que também sobre todos nós, certamente haverá isto. Vamos viver e vamos ao pó, como Jesus, cerrando, acabando definitivamente com o corpo do
pecado. Continua a palavra a dizer, verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Volta ao verso 3. Deus, enviando o seu Filho, condenou o pecado na carne. Mas um detalhe importante: se Jesus viesse como ser celestial, que é, e é, todo mundo ia dizer assim, mas assim ele vence o pecado mesmo. E haveria injustiça em Deus nos ter criado do pó da terra para a vida terrena e carnal, porque só venceria o pecado se fôssemos celestiais. Não. Houve celestiais que pecaram também, pelo que Jesus veio em carne para vencer o pecado na carne, para mostrar o que Deus fez fazendo-nos do pó da terra. Não há nada que possa estorvar o plano da nossa redenção. Não, de forma alguma. Jesus não veio, como alguns dizem, mas ele era divino, ele era diferente. Não, Jesus veio totalmente em carne, no mesmo modelo com que nos criou. E venceu o pecado na carne. Então nenhum de nós agora pode dizer assim, mas Jesus é Jesus, né? Não, porque Jesus era carne como nós, sujeito às mesmas paixões, vivendo a mesma forma de vida, nas mesmas fraquezas, mas ele venceu o pecado. Assim, para nos dizer que nós também podemos vencer, porque não estamos mais mortos, estamos vivos, como ele, ainda que na carne. Observe isso. Por isso que depois João, na sua carta, vai dizer que aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, na nossa natureza, esse Espírito é de Deus. Mas quando as pessoas começam a dizer que Jesus veio como diferente, uma auréola diferente nele, esse Espírito não é de Deus. Quando se diz, por exemplo, a respeito de Maria, que ela é mãe de Deus, é do Espírito do erro, porque Jesus veio em carne, Maria é somente mãe de Jesus, homem, e não de Jesus, Deus. Então tudo isso que nós temos em torno de Maria, toda essa situação religiosa e homenagens, e reverência, e mediação, e louvor e adoração, é do espírito do erro, porque não confessa que Jesus veio em carne. Então o que Maria é? Mãe de Jesus na carne, porque se ela fosse mãe de Deus, ela teria que existir antes. Então ela que seria a deusa, geradora de outro Deus, mas no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e se fez carne, usando o ventre de Maria. Então Maria gerou Deus? Não, gerou quem? O homem Jesus Cristo. Por isso que há essa idolatria toda, que é do espírito do erro. Não confessam que Jesus veio em carne, colocam a auréola em Jesus, filho de Deus. Então Maria é mãe de Deus. Absurdo. Passando em frente no capítulo 8, verso 6, argumentações, extensa essa argumentação de Paulo. Diz ele, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Observe-se condicional aqui, ó. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós não estamos na carne. Se nós estamos na carne, o Espírito de Deus não está em nós. Aí está um termômetro da nossa vida espiritual ou carnal. Observem esse particular de todas as palavras colocadas. A inclinação da carne é morte. A carne é inimizade contra Deus. A carne não agrada a Deus.
Observe, no exemplo simples, que quando você tem necessidade de orar, que você quer buscar a Deus, quanta diversidade. E onde está a maior diversidade? É em nós mesmos. A gente dobra o joelho para orar, dói aqui, dói ali, falta posição, o pensamento começa a estar correndo em outro sentido. Se tem um cheirinho vindo da cozinha, já desliga já o espírito, já parece a fome, vem sede. Quanta coisa que a carne trabalha ao contrário, só em exemplos assim simples. Então a carne não é sujeita à lei de Deus, é contrária ao Espírito de Deus. Por isso todas essas expressões de Paulo. Verso 10, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Outra vez, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Então não é para nós termos tantas preocupações com a vida terrena, carnal, para satisfazer este corpo, se estamos em Cristo e Cristo está em nós. Mas se a gente tem tanta preocupação com o nosso corpo, pronto, é um mau sinal. É um mau sinal de que Cristo não está em nós. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, verso 11, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Observe, se o Espírito de Deus estiver em nós, ele vai o quê? Dominando tudo e pode vivificar todas as coisas. E colocar o próprio corpo em rédea também, para obedecer à vontade de Deus. Verso 12 do capítulo 8. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, verso 13, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Atenção aqui, ó. Então não é para concordar com o corpo naquilo que ele quer. De forma nenhuma. Nós temos que mortificar as obras do corpo. O corpo quer isso, quer aquilo, está cheio de cobiça, cheio de vontade, etc. Nós temos que dominar. Isso pode, isso não pode, isso pode, mas não é agora. E vai regendo o corpo. Mas se o corpo mandar, vem a glutonaria, vem, tudo aquilo que é próprio do corpo. Aí a palavra de Gálatas, capítulo 5, os frutos da carne tomam conta. Mas se o Espírito de Cristo estiver em nós, e nós mortificarmos o corpo, não concordarmos com a carne, mas darmos liberdade ao Espírito, vai aparecendo os frutos do Espírito em abundância e cada vez mais nitidamente. Verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito de Deus. E para que forma de vida o Espírito de Deus conduz? Aí é só continuar e rever o capítulo 5, capítulo 6, que acabamos de passar por eles. Mas somos filhos de Deus, somos guiados pelo seu Espírito. E o verso 15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, que significa Pai. Verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha a palavra, se andamos em Espírito, se somos guiados pelo Espírito, nós percebemos que somos de Deus. Mas agora eu quero falar o contrário, que o nosso mesmo Espírito testifica que nós não somos filhos de Deus, se não andarmos na direção do Espírito de Deus. Uma coisa e outra. Verso 17, se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque tenho para mim por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o que está por vir é demasiadamente excelente, pelo que deveríamos estar cuidando mais de vivermos em Espírito, mais e mais, um esforço para viver em Espírito e dominar a carne,
mortificar a carne. Verso 19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, verso 22, geme, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paremos. O que a palavra está dizendo? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação geme. Nós mesmos que estamos vivendo em fé, também gememos, esperando a adoção, a saber, a redenção. O que quer dizer isso? Há uma pergunta, há uma expectativa em cada ser humano: sou de Deus ou não sou de Deus? Sou filho de Deus mesmo ou não sou? E nos tropeços, no vai e vem dessa vida, nos altos e baixos, no vencer o ronde, o pecado, ou no vencer o ronde, a justiça pela fé, nessa luta aí que vai com muitos rondes, nós ficamos perguntando: sou verdadeiramente filho de Deus? Sou? Não sou? Sou? Não sou? E fica isso. Toda a criação geme. Todo mundo espera a manifestação dos que verdadeiramente são filhos de Deus. Pelo que em nós não pode haver paz mesmo, no sentido de que concordarmos com coisas erradas na nossa vida. Muitos são bons para julgar os outros, mas nós temos que estar com um alerta interno nosso, disparando a cada momento que errássemos. Opa, não faz isso. Isso é próprio dos que não são filhos de Deus. Mas também diz a palavra, o profeta disse, que ouviremos sempre uma voz que diz: este é o caminho, andai por ele, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Então temos que ouvir essa voz a cada instante do nosso viver. E a palavra em Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aí sim podemos viver em espírito, teremos a nossa redenção. Porque em esperança somos salvos, diz o verso 24. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A atuação da fé é essa: esperar o que não se vê. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Observe bem essas expressões. Nós podemos fazer uma oração e vamos tecendo raciocínio, colocando as palavras na nossa mente ou na nossa boca de oração a Deus. Mas o filtro do Espírito de Deus filtra tudo. E o que vai sair depois é aquilo que verdadeiramente nós precisamos. Nossa tendência, né? Nossa oração: Senhor, e vai oração para aí afora, de repente a gente começa lá: Senhor, me cura dessa enfermidade, alivia essa dor, melhora o meu salário. Senhor, preciso de uma casa melhor, num bairro melhor, preciso me afastar, mudar de casa, porque o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. E vamos na nossa oração. Mas o Espírito de Deus, com o filtro dele, faz a oração ser diferente, chegando ao Pai. Nada dessas coisas materiais. Ele vai colocar lá: Pai, dá mais paciência, dá mais amor, Senhor. E vai mudar todo o sentido da nossa oração. Tudo que é carnal na nossa oração bate lá no filtro de Deus e desmancha por aí. E o Espírito de Deus muda as palavras e chega aquilo que tem que chegar ao Pai. E recebemos coisas que nós não pedimos,
mas é aquilo que é necessário. A palavra diz, pedir como convém. Nós não sabemos, vamos entender por outro lado. Jesus, como somos sacerdotes, nós chegamos para ele e falar, Jesus, você é o nosso irmão, você é o nosso Salvador, você é o nosso sacerdote, pede a Deus isso, aquilo, aquilo outro. Jesus olha para nós, vou levar a sua necessidade ao Pai. E chega lá, ele pede outras coisas bem diferentes da tendência carnal nossa. Portanto, vamos pedir ao Senhor, né? Senhor, estamos orando, mas o Senhor acrescenta palavras e pede como convém. Aí outra expressão, seja feita a tua vontade, e não, na verdade, a nossa. Continuando, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Por isso que ele que tem fé em Jesus, se esforça nessa fé em Jesus, ele tem que estar em paz, em qualquer situação, porque ele está em Deus, e Deus nele. Então tudo que sucede é permissão de Deus, de alguma forma vai contribuir para o nosso bem. Quem pode entender isso? Na hora da dor, na hora do acidente, de um desastre, de uma dissolução, quem é que entende? Mas a fé em Deus leva a isso. Continuando, a palavra diz, porque o que dantes conheceu, ou os que dantes conheceu, aqueles a quem Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Observe que não há livre-arbítrio de forma nenhuma aqui. E o mais comum de entendermos é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, todo mundo tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Nesse particular, não. Porque se eu viver na carne é morte. Qual é o arbítrio que eu tive? Qual a outra opção? Viver no Espírito. Mas se eu viver no Espírito, eu sou conduzido para a vida em Deus. Então não tem arbítrio. E o escolher um ou escolher outro, também é graça de Deus. Não vem de vós. A fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É forte falar isso, porque o entendimento geral é livre-arbítrio. Mas por acaso Deus que gera filhos não sabe o que está gerando? Aí voltamos aos capítulos 1, quando a palavra diz, vasos para a honra, vasos para a desonra. A decisão disto é do oleiro, não é do vaso. Mistério. Voltamos a gemer, na expectativa da manifestação, se somos de fato filhos de Deus. Enquanto isso não vem, vivamos em temor. É o princípio da sabedoria. Porque também o Salomão disse, se nós pecarmos nesse processo, vou pecar porque se for para a salvação, vou ser salvo mesmo, então vou pecar. Aí se antecipa o mal. Ou seja, se depende de Deus, vamos procurar temer a Deus, para que pelo menos na vida que nos é dada na carne, vivamos em paz. Como muitos, ainda que servos de Deus, pode-se dizer que viveram em paz e foram recolhidos em paz. Puderam considerar que toda a existência foi um benefício da parte de Deus, ainda que não venham a ter uma vida eterna. Mas aquele que quer endurecer contra Deus, cedo é ceifado. Não porque Deus ceifa, porque o caminho que ele escolheu e se afunda nele é morte. Paulo vem com aquelas palavras tão sublimes de expressão, tais como, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo que todos, com livre-arbítrio ou sem livre-arbítrio, têm que entender isso. A bondade de Deus é tremenda. Aí vem outra palavra, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição de salvação por Cristo Jesus. Então, em todo o processo, Deus é bom, Deus é justo. Aguardemos a operação da sua bondade para conosco também. Aí viver em temor e em paz com Deus. Na sequência do nosso estudo, terminando esta parte, o plano divino de salvação ou de justificação, na terceira sessão nós temos o Israel do plano de Deus. Aqui temos partes muito complexas, que Paulo fala dos judeus ou israelitas e dos gentios, e nesse relacionamento na obra de Deus. No capítulo 9 e capítulo 10 temos a rejeição de Israel. Quando diz a palavra, capítulo 9, primeiro verso, em Cristo digo a verdade, tenho grande tristeza e continuador no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Observe essas expressões de Paulo. Ele, conhecendo a verdade da salvação só em Cristo, vinha ali uma grande dor, e internamente, vamos dizer assim, uma disputa, porque ele gostaria de ser israelita, porque que glória ser israelita, toda a história da obra de Deus, e todos esses outros pontos apresentados, lei, promessas, paz, tantos feitos, então Israel máximo, mas não era assim, por isso que tinha contínua dor, por aqueles que eram seus amados, parentes, e que não eram de Cristo, ficaram na lei, ficaram no processamento e não avançaram pela porta aberta, justificação pela fé. Aí continua ele argumentando, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. Paremos, a palavra é clara aqui dizendo que a eleição, o Israel de Deus, o povo de Deus, filho de Deus, ainda que sendo chamados pela descendência de Abraão, não é na descendência de Abraão segundo a carne, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, porque Abraão teve uma multidão de filhos. Primeiro filho foi Ismael, primogênito de Abraão. Não era ele não está como Israel de Deus. Aí vem Isaque, é o da promessa, é em Isaque que é chamada descendência de Abraão, mas é tudo para nós entendermos. Olha, nem todos de Israel são israelitas, só aqueles que são da promessa. Em Isaque, primeiramente, figura, porque depois de Sara morrer, Abraão casou ou
Outra vez, casou-se com Setura, se não me falha o nome, ou noutra versão, Quetura, de onde muitos filhos foram gerados, filhos de Abraão, mas nós nunca os vemos como filhos de Deus, povo de Deus, israelitas. Então não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Olha, Sara terá um filho, é por promessa. Isaac prefigura Cristo Jesus. Continuando, também Rebeca, esposa de Isaac, um só, o Isaac, que Paulo fala, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, não o livre-arbítrio, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Olha como a palavra é contundente. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira alguma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Que vamos questionar? É melhor, como diz a palavra, esteja toda a boca fechada diante de Deus. Ele é Deus, e nós somos oleiro. Não, somos o barro nas suas mãos. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Deus já estabeleceu. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Como se Deus se queixasse. Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, Paulo diz, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Em que nós temos motivos ou pontos para nos gloriarmos? Não temos mérito algum. 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Aí entendemos porque Deus tarda muitas vezes em trazer punição a alguns. Deus tem larga paciência. Quem teria a paciência que Deus teve com um certo Herodes, declaradamente iníquo e adversário? E Deus tolerou, matou João Batista, zombou dele no juízo, matou Tiago, prendeu Pedro, e foi por aí afora fazendo muitas coisas. E o Senhor deixando, até que completou a medida. Então Deus suportou e suporta vasos para a ira. Mas diz o verso 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. 24, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Observe bem, por chamada, e não por situação de descendência em Abraão. Ou hoje, mérito religioso. Também não. Capítulo 9, verso 27, continua. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel
descendência de Abraão na carne, seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O resto é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra. Se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Se não fosse a misericórdia de Deus, tanto para os israelitas como para nós já estávamos em destruição, como Sodoma e Gomorra, em charco de enxofre e sal. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé, não é por mérito, não é para a glória de ninguém, é pela fé. Verso 31, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Paulo entra com a pergunta, e a resposta, porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Então quem quer obras da lei, tropeça. Tropeçaram na pedra de tropeço, conforme estava profetizado, verso 33, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Porque Israel foi rejeitado, porque sendo filhos de Abraão, gloriaram-se nisto, mas não entraram no espírito da lei, que apontava a Cristo Jesus. Por isso que quando Jesus chega, argumenta e prova pela lei e pelos profetas de que ele é o Messias, o Salvador, tendo testemunho a lei e os profetas. Capítulo 10, verso 1, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Lembremos no início do capítulo 9 que ele tinha grande dor no coração pelos israelitas não salvos, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Observe a argumentação de Paulo, profunda, e cada termo desse, cada expressão dessa, poderíamos estender muito em argumentações fora do texto, mas estamos estudando no texto. Verso 5, atentemos. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Alguém quer ter mérito? Quer ter vida eterna pela lei? Sim, pode. É só cumprir. Aqui está a lei. Cumpra os itens. Quem conseguiu cumprir? Ninguém. Então observe que a justiça que é pela lei não foi alcançada por ninguém, porque ninguém tem condições de cumprir. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Leio novamente. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quem crer, alcança a justiça que é pela fé. Porque a justiça que é pela lei, ninguém alcançou. Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer, ou que nele crer, não será confundido. Observe, quem subirá ao céu? Aquele que crer. Não precisa subir ao céu para buscar a palavra de Deus, não precisa descer ao abismo para buscar a palavra de Deus, ela está conosco. A palavra também que está em Deuteronômio, deste jeito. Verso 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem outra expressão e argumentação.
Como, pois, invocarão? E como crerão? E como ouvirão? Verso 14 responde essas perguntas, coloca em sequência dizendo: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha que bonita essa expressão de Paulo, no que ele se encaixava, tendo todo cuidado, colocando todo esforço e ânimo para pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, para a salvação de todo aquele que crê. Continuando, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Continuando, Paulo diz: mas digo, porventura não ouviram? Israel não ouviu? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aí está a rejeição de Israel. E lembremos da palavra que Deus disse a Ezequiel: vá e profetiza a casa de Israel. Não te envio a um povo estranho, de língua estranha, não, a casa de Israel. Se eu te enviasse, creriam. Ou a palavra que Jesus diz: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra se realizassem as obras que em ti foram feitas, há muito tinham se convertido, arrependido que saco e cinza. Aí segue outras expressões de Jesus: mas no dia do juízo se levantará a rainha de Sabá e condenará esta geração. No dia do juízo se levantará Nínive, ou os ninivitas de Jonas, e condenará esta geração. Geração do tempo de Paulo e geração do tempo de hoje. Porque Jesus, que hoje nos fala, é maior do que Jonas, é maior do que Salomão, a quem a rainha de Sabá foi consultar. Nós vamos interromper agora para dar continuidade em uma oportunidade próxima, a partir do capítulo 11. Na nossa sequência, o Israel do plano de Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.